quem está na linha conosco vai falar mais sobre isso é o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila, Sandro e a todos os ouvintes da Band News MTM. É um prazer falar com vocês essa manhã. Bom, doutor Jean, a gente não gostaria de estar falando sobre isso, né? Que é o aumento, mais uma vez, no número de casos de internações por Covid-19. De casos e internações, né? Por Covid-19. Agora, é claro, com um cenário diferente, porque temos uma população amplamente vacinada, pelo menos com as 2 doses, né? Não necessariamente com a dose de reforço. Há realmente essa necessidade, essa recomendação é fundamental que seja seguida? Qual é exatamente o panorama para que haja essa recomendação? Sem dúvida alguma, todas as premissas que são tomadas dentro do faseamento do Plano São Paulo, estratégias do Plano São Paulo, mesmo com a utilização de máscaras, o fato de se retroceder ao uso de máscaras em ambientes internos e externos, foi baseado exatamente em dados epidemiológicos, sempre avaliados pelo comitê científico. E dessa maneira nós entendemos que essa recomendação ela é muito bem-vinda por 2 situações. A primeira, no ponto de vista de números, no ponto de vista epidemiológico, tivemos nas últimas semanas 84% de aumento do número de casos, mais 40% de internações. Apesar da maioria dessas internações serem em enfermarias, ocorreram internações. Por outro lado, nós estamos vivenciando nesse momento quedas de temperaturas de uma forma extemporânea, muito mais precoces, sendo que sequer o inverno chegou. Isso sim faz com que nós tenhamos a necessidade de entender que as pessoas acabam ficando em ambientes mais aglomerados e não arejados, não ventilados, e a circulação de vírus respiratórios, seja da gripe, seja da própria Covid, acaba acontecendo. Doutor, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a situação que a gente tem da pandemia da Covid-19, eu queria entender, é uma recomendação e aí cada prefeitura vai decidir. A gente falou durante praticamente 2 anos aqui do Plano São Paulo e a regra sempre foi: os municípios têm o direito a flexibilizar, mas com um teto. Então, se o Estado determina o uso obrigatório de máscaras, tem que ser seguido em todo o Estado. O que as prefeituras podem fazer é endurecer essa regra ou outras regras. Isso continua valendo? Então, por exemplo, chegar em algum momento em que o Estado de São Paulo entender que o uso de máscaras em locais fechados é obrigatório novamente, as prefeituras terão que seguir? Sempre nós entendemos que as prefeituras, que as regiões, elas têm as suas autonomias. Nunca a menor do que aquelas estabelecidas pelo Estado. Nesse momento, nós estamos diante de uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Não tem decreto governamental criando-se a obrigatoriedade. Por isso, entende-se que alguns municípios podem até criar medidas muito mais rígidas, estratégias criando a obrigatoriedade. Elas têm absoluta liberdade e autonomia para assim o fazê-lo. Agora, falando sobre a situação da pandemia, doutor, o senhor trouxe os números, mas a gente voltou a ver, para muita gente, né, no círculo mais próximo, casos de Covid aparecendo. Então, em ambientes de trabalho, dentro de casa, em escolas. Há pouco, por exemplo, a gente recebeu, na verdade está num comunicado na página oficial da EMEI Júlio Alves Pereira, que fica ali no Jaraguá, suspendendo aulas por causa de Covid-19 até o dia 14 de junho. Mas qual não só com os números, mas dado todo o cenário, número de vagas de hospitais, internações, casos graves, qual o cenário que a gente tem aqui em São Paulo? Muita gente se assusta, acha que a gente pode estar voltando para um momento de pico da pandemia, outras pessoas estão observando, eu vi muita gente ter Covid-19, mas ali 5 dias, sintomas leves, volta. Que tipo de alerta foi ligado? Qual a situação hoje da pandemia no estado de São Paulo? A grande questão que nós temos que olhar, vamos avaliar os números da pandemia e que mostravam exatamente quais eram as realidades. No primeiro momento, nós chegamos a ter 6.500 pessoas, na primeira fase da pandemia, 6.500 pessoas internadas nas UTIs. Na segunda onda, que aconteceu, o
dela em abril do ano passado, especialmente dia 3 de abril do ano passado, nós estávamos com 13.150 pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva. E agora, com a Ômicron, nós tínhamos 4.200 pessoas internadas nas UTIs. Nesse momento, nós temos 600 pessoas. Quer dizer, 2.500 internadas nos hospitais de todo o estado, 600 só na UTI. Mostrando claramente que a vacinação, ela realmente impacta e ela é protetora. O grande problema é que nós estamos hoje com 2.700.000 pessoas que sequer tomaram a sua segunda dose. Isso significa que não estão adequadamente protegidas e imunizadas. Quando nós vamos olhar para esse público, 700.000 são crianças de 5 a 12 anos e 1.100.000 são jovens de 12 a 29 anos. Quando a gente vai olhar para a terceira dose, a situação ainda é pior. 1/3 das pessoas não tomou a sua terceira dose. Das 35 milhões de pessoas elegíveis, nós temos 10 milhões de pessoas que não tomaram a sua terceira dose. Então é muito importante que a vacinação ela seja algo bastante vigoroso, que as pessoas entendam a necessidade de se vacinar e, nesse momento, frente a duas condições, elevação do número de casos e bem como uma condição em que nós temos temperaturas mais baixas, que as pessoas se aglomeram em ambientes não arejados e ventilados, a chance de situação de vírus respiratório, incluindo da Covid, passa a ser muito maior. Doutor, o senhor está falando aí sobre os números das pessoas que não tomaram a terceira dose, e eu queria avançar um pouco mais sobre a quarta dose, que hoje é restrita a determinados públicos, né? Mas eu, por exemplo, e muita gente assim no meu entorno que eu conheço tem as 3 doses e está ansioso pela quarta dose, não é? Tem alguma expectativa, alguma previsão de quando essa quarta dose chegará a outros públicos? Há vacinas suficientes para isso? Eu acho que a primeira questão que a gente deve avaliar é qual o objetivo da quarta dose dentro de um esquema de vacinação. Usar para pessoas que tenham alguma alteração na sua imunidade, então sejam imunodeficientes, por a deficiência imunológica, ou supressão imunológica, principalmente aqueles que são transplantados, que usam drogas que baixam a sua imunidade sobremaneira. Por outro lado, nós entendemos o Estado de São Paulo, e ele foi exatamente o precursor para até mesmo o Ministério, para a vacinação em quarta dose de idosos. Por quê? Da mesma forma que envelhece pele, cabelo, envelhece o sistema imunológico. A isso nós chamamos de imunossenescência. E nós sabemos que a partir exatamente dessa da senilidade, existe então a chance das pessoas não elevarem tanto as proteções dos anticorpos pelas vacinas, e o pior, esses anticorpos tendem a baixar nos meses subsequentes. Nós já vimos que em 3 meses e meio, 4, esses anticorpos tendem a baixar no nível não protetor. Por isso a necessidade de fazer o reforço vacinal, o booster vacinal. Essa análise, através dos estudos, não mostraram para outros grupos etários ou outros profissionais. Portanto, qualquer medida que é feita em termos de política pública, ela precisa ter subsídio, principalmente relacionado a questões científicas que comprovem realmente essa necessidade. Nesse momento, nós não temos nenhum estudo que nos alicerce. Por outro lado, o governo do Estado de São Paulo entende que anualmente deverá ser feito doses de reforço para toda a população. Assim, ciclos vacinais para gripe, por exemplo. Anualmente, as pessoas participam de campanhas específicas voltadas à vacinação de gripe. Pergunta aqui de ouvintes, doutor. O Rodrigo mandou mensagem aqui com um relato importante. Ele é de Osasco, teve Covid na semana passada, e aí essa semana a esposa dele testou positivo também. E com isso eles foram a 3 hospitais diferentes. E depois uma UBS também em Osasco, né? Os hospitais na região do Butantã, depois Osasco. Mas disse o seguinte, em nenhum deles havia um protocolo específico para atendimento de pacientes com Covid. Talvez o mais específico tenha sido da UBS, por incrível que pareça, está dizendo. Isso não está errado? Misturar pacientes
que estão com teste positivo para a Covid, não tem de retomar todo esse protocolo de atendimento nesses locais, doutor? As unidades de saúde, elas têm o seu protocolo de separar sintomáticos respiratórios, qualquer sintoma respiratório, nariz entupido, dor de garganta, febre, são colocados de lado de outros pacientes que venham, por exemplo, com cólica renal, aqueles com pedra no rim. Isso acaba acontecendo especialmente dentro do hospital nas triagens. Isso é feito de forma imediata. Esse é o protocolo orientado em todas as gestões que nós chamamos tripartite, seja federal, estadual e municipal. Então, é importante que esse zelo as instituições, principalmente da ponta, atentem para acolherem essa população que assim procura o serviço de saúde de uma forma muito segura. Uhum. A Cristina também está ligada na gente, mandou pergunta. Muita gente fazendo teste de Covid com aquele kit de farmácia, né? Pergunta para o secretário se essas pessoas que testam positivo entram na estatística. Por exemplo, foi o caso dela, né? Que fez ali o teste de Covid, aparentemente testou positivo, não é, Cristina? Não entra na estatística, doutor? Não entra. Infelizmente, não entra. Mas por isso que nós nos guiamos especialmente de dados voltados a internações. As internações, elas são dados de muito mais realidade, que mostram o cenário atual, de expressão e circulação de doença no nosso meio e a própria mortalidade. Mas especialmente o dado de internação, ele é um dado atual. Ele acontece nas últimas 24 horas, nós já temos esse número. Então, ele não tem o viés de ter a subnotificação ou de algum retardo na notificação. Então, é ele que acaba baseando o comitê científico para a orientação de políticas públicas. Dr. Jean Gorenstein, queria voltar ao momento em que o senhor era colunista aqui da Band News FM para dar dicas para os nossos ouvintes como infectologista. A gente sempre teve um protocolo, tô falando antes da pandemia, que assim, dependendo do sintoma de gripe, dá para ir trabalhar? A gente ia. Pode ir para a escola? A gente ia também, sai de casa ali com uma coriza, um espirro. Tá gripado, mas dá para enfrentar o dia. Veio a pandemia, então é máscara, não sai de casa, então qualquer leve sintoma, um espirro, a gente se isolava. E voltamos a conviver com alguns sintomas, dependendo da pessoa. E aí, como médico, doutor, qual o protocolo social que a gente deve adotar? Acordei, tô com um sintoma relativamente leve. Consigo ir trabalhar, consigo ir para a escola, faculdade, mas tem a Covid-19. O que eu devo fazer? Pois é, Sandro, você falou uma coisa muito certa. Até porque, como grande parte da nossa população está idealmente vacinada, mesmo se expondo, eventualmente, lembra que a vacina, ela protege de formas graves de doença. Ela não protege de formas leves. Esse sintoma, dorzinho de garganta, nariz entupido, e por isso que, eventualmente, nesse momento de baixas temperaturas, as pessoas falam, puxa, a vida baixou a temperatura, é a minha sinusite que atacou. Puta, eu tenho rinite, quando muda o tempo, mas esse é o problema, porque é exatamente aí que eu posso ter a Covid. E a Covid pode ser não só de uma forma muito mais rápida de contágio, mas ela também pode comprometer pessoas que tenham alguma debilidade, alguma doença e que não tenham tido o quadro de imunização plena. Então é importante, teve sintomas, fique em casa. Procure se resguardar fora do seu recinto, tanto social e familiar, até que realmente os sintomas estejam clareados, que não haja mais sintomas. O que a gente hoje viu, que exatamente as pessoas que se vacinam, elas têm um período muito mais encurtado dessa manifestação de sintomas, geralmente 3 a 5 dias. E dessa forma, depois de passados esses 5 dias, retornem às suas atividades habituais. É isso. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde de São Paulo, são muitas ainda as perguntas, certamente a gente vai precisar aqui do senhor mais vezes para esclarecer e tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes. Por hora, muito obrigada, viu, pela entrevista, até uma próxima. Olha, agradeço a você, Sandro, também, a todos os ouvintes, e olha, confesso que bateu uma saudadezinha do período que eu era colunista, era muito bom, e eu estou sempre à disposição
quando vocês quiserem, para a gente tirar a dúvida dos ouvintes, que isso é fundamental. Sem dúvida. Obrigado, Obrigada, doutor. Até a próxima.